protagonismo do processo democrático, né? Existe uma pessoa, um grupo de pessoas que são detentores do poder e que impõem a vontade deles, né? Impõem a vontade e não estão preocupados em saber o que os outros estão pensando a respeito. É aquilo e acabou, né? O golpe militar de 1964, segundo a opinião dos que dele participaram e dos que lhe deram apoio nos anos seguintes, evitou a transformação do Brasil numa ditadura comunista, igual aquelas que infelicitaram povos da metade da Europa, da Ásia e de meio mundo. Mas o preço a pagar, ninguém nega, foi o de sempre: a supressão das liberdades e da democracia. Na ausência de ambas, o poder do governo cresceu enormemente. No dia 14 de dezembro de 1968, o país amanheceu sob a égide do Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, que aboliu de vez a liberdade, os direitos individuais e tudo mais que parecesse democracia. Um governo ditatorial estabeleceu-se no Brasil e reinou soberano, sobretudo no governo do general Emílio Garrastazu Médici, iniciado em 1969 e concluído em 1974. Tem que se entender a fusão, né? Quando desaparece o estado do Rio e da Guanabara como separados, né? A fusão como uma parte do processo de abertura democrática. Até hoje tem oligarquias do Rio que reclamam da fusão, que logicamente tinha o melhor dos mundos. A cidade do Rio incomoda essas oligarquias rurais. Então, quando Geisel, num ato mesmo digamos assim, de poder, decreta a fusão de certa forma, há uma certa grita em relação a isso, até porque o único estado do Brasil onde a oposição estava no poder era Guanabara. Era o MDB, estava no Guanabara. Não é no estado do Rio. Entendeu? O estado do Rio ainda é da Arena. Isso é muito importante. Quer dizer, quando, de certa forma, o Geisel faz a fusão, de certa forma, ele fortalece o MDB e enfraquece a Arena do interior, né? Então, até hoje tem uma coisa mal resolvida em relação a algumas oligarquias que usam o jornal o Globo e outros jornais para difundirem as suas ideias contra a fusão. Mas a fusão, ela vai retornar à Câmara como ente importante, né? Porque não vai ser mais o estado da Guanabara, vai ser a cidade do Rio de Janeiro, né? E o que a gente percebe é que a cidade do Rio, ela vai, a partir da fusão, né, se tornar um palco mesmo da oposição ao regime. A fusão fortalece a cidade do Rio de Janeiro, porque cria uma base tributária muito mais ampla do que tinha anteriormente. Ditadura é aquela coisa que não pode, não deve, é proibido. Isso para mim é ditadura. É muito difícil, já vivi um bocado de anos. É muito difícil um país sobre a ditadura, porque você não pode falar, não tem democracia, você não pode ser um sindicalista. Quando você fala, você é preso. Como nós temos, Caetano Veloso foi preso, Gilberto Gil e outros da época. Terrível, realmente não havia liberdade para nada. A imprensa, então, estava totalmente podada. Ditadura é opressão, entendeu? A mentira, a opressão. Ditadura é você não poder ter livre-arbítrio para falar, se manifestar, pensamento, ideologia, enfim, tudo que é imposto e sem poder expressar, isso para mim é ditadura. Foi o tempo mais ruim, onde as pessoas não tinham direito à saúde, o governo bloqueava tudo. E muitas prisões que teve, né? A ditadura é zero de liberdade, né? Um momento onde, para mim, é o pior momento que o povo pode viver. É um momento onde o povo não tem voz, é uma coisa muito ruim. A ditadura é um governo com punho de ferro, como teve Mussolini, Nero, na época clássica. Getúlio Vargas. Ele não merece estar lá, ele não é um de nós, ele é um estranho, ele simplesmente apareceu e disse que agora é ele que domina, mas
não é isso que a gente quer. Viver no país com uma ditadura? Pô, nunca, eu não quero nunca mais pensar nisso. Viver no país com uma ditadura, o que nós sofremos aqui, poxa, imprensa censurada, é coisa horrível, né? Uma ditadura é a centralização do poder em cima de alguém ou de algum grupo e que tende a cercear a liberdade e aos direitos do seu povo. Para mim, uma ditadura é um desequilíbrio entre os poderes, onde nós temos um governo que não é reconhecido pela população e não ascendeu ao poder por meio de vias democráticas, vias eleitorais, através da escolha popular. Eu trabalhava na TV Rio e a TV Rio foi invadida pelos militares lá na época. Inclusive o Forte Copacabana foi tomado, houve tiros. Para mim, uma ditadura é necessariamente quando o indivíduo, os cidadãos não têm possibilidade de manifestar as suas opiniões de maneira livre e espontânea. E não necessariamente creio que uma ditadura é uma ditadura de tortura ou uma ditadura de coerção. Eu acho que assim, a coerção pode ser muito mais subliminar do que a gente já viu nos momentos históricos e mesmo assim ser uma ditadura. E, logicamente, na época Geisel e na época Figueiredo, a gente vai ver a Câmara se levantando, mas os militares, ou a elite civil militar, né, que é um artigo interessante que saiu outro dia, do Daniel Arão Reis, no jornal o Globo, né, essa elite foi muito interessante em poder, digamos assim, vamos dizer assim, utilizando uma gíria, colocar o doce na boca. Quer dizer, poder cooptar elites civis do interior para participarem, né, digamos, do grande banquete, né, do governo central. Porque o grande arrecadador até hoje no Brasil é o governo central. Então, o que acontece é que essas elites regionais, elas são agregadas ao governo central, como apoio ao governo central, mediante verba. Até porque as cidades do Rio de Janeiro, em grande parte do interior do estado do Rio, são cidades falidas. São cidades criadas apenas para agradar oligarcas locais, mas que não têm base econômica nenhuma, né? A cidade do Rio tem. Por isso é uma cidade, digamos assim, mais ou menos indomável, de certa forma, né? Uma classe média urbana grande e que, com a crise econômica, percebe que o regime está se desmontando. O general a suceder Médici no governo, Ernesto Geisel, promoveu a chamada abertura lenta, gradual e segura em direção ao Estado de Direito e à democracia. Aboliu a censura à imprensa, puniu a indisciplina militar inconformada com o retorno à normalidade democrática e, no final do seu governo, aboliu o AI-5. A oposição política ao regime militar pôde, então, enfim, respirar e desfrutar de alguma segurança jurídica.